Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar que ele é patrocinado pela Honey Game. Para quem não sabe, esse aplicativo permite que você gere uma renda compartilhando o tráfego da sua rede de forma totalmente segura. Tudo o que você precisa fazer é instalar ele no seu celular ou no seu computador. Depois de instalado, você poderá emprestar o seu tráfego para os parceiros da Honey Game ampliarem o seu serviço. O aplicativo é 100% seguro e sempre se destacou por cumprir o prometido. Eu já fiz outras parcerias com eles e nunca tive problemas ou reclamações. Quem é inscrito aqui do canal tem direito a ganhar $5 ao criar uma nova conta. Para ganhar esse bônus, basta usar o link e o código que eu deixei na descrição desse vídeo. O anime desse vídeo é o Shumatsu Nani Shitemasu Ka. Caso você não tenha memória fotográfica, o nome do anime estará na descrição desse vídeo, como sempre. O protagonista dessa história é um homem que abandonou seus entes queridos para lutar contra um monstro, um deus, não se sabe exatamente contra o que ele lutou. Ao vencer a batalha, ele acabou sendo preso em um sono gelado. Durante esse sono, criaturas diferenciadas apareceram e começaram a destruir a humanidade. Willen, o protagonista da história, acorda 500 anos depois desses acontecimentos. Como o último sobrevivente da raça humana, ele conseguiu se refugiar em uma ilha flutuante que as pessoas vivem. No início da história, vemos uma garota encurralando um gato, porém o gato tem mais inteligência que ela, logo o animal a derruba de um lugar alto. Ao cair, a garota é salva por um cara rápido e misterioso. O gato foge, mas o homem chamado Willen recuperou o pertence dela. Todos no local ficam olhando para os dois. Assim, eles saem de lá, dão um passeio e a garota se despede e vai embora. Um tempo depois, durante uma conversa, um homem chamado Greek implora para Willen trabalhar em um depósito de armas. Depois de muita insistência do seu amigo, o nosso protagonista aceita o trabalho. Ainda na mesma noite, o protagonista decide procurar por esse depósito. Assim, ele se perde em uma floresta. Lá, ele acaba sendo atacado por uma garota. A menina de antes aparece e o salva. O nome dela é Shotley. Após apanhar de uma agressora mirim, o Willen é levado por elas até o depósito que ele procurava para trabalhar. Lá, ele toma um banho e uma mulher troll aparece para observá-lo. O protagonista pergunta à mulher o porquê desse depósito de armas não ter nenhuma arma, e nem mesmo se parecer com um. A mulher troll se chama Nigilato, e ela evita falar sobre o assunto, pois tem crianças presentes. A conversa se encerra e Willen vai se deitar. Cansadão, o cara se lembra de algumas garotas o chamando de pai, e do nada o seu sonho é interrompida por várias garotinhas. Elas ficam conversando com ele até a Shotley vir buscá-las. Depois que as garotinhas retornam aos seus quartos, Willen pergunta sobre as armas que ele deveria proteger. A Shotley explica que ela e todas as garotas desse depósito são armas. No dia seguinte, a Nigilato apresenta Willen às meninas desse lugar, porém elas não vão muito com a cara dele, e isso deixa desanimado. O homem passa o seu tempo tentando interagir com as garotas, porém elas têm medo e fogem dele. Pensativo, ele conversa com a Shotley e Nigilato enquanto elas estendem as roupas. Do nada, duas garotas de nomes ainda mais complicados aparecem. Uma se chama Neprin e a outra se chama Itia. A Itia pergunta qual o tipo de garota favorita do Willen. O cara diz que tamanho, idade ou beleza para ele não importam. Contendo um ou dois buracos, ele já está satisfeito. Porém, isso era apenas uma brincadeira. Nigilato, a mulher troll, acaba lambendo o Willen, e mesmo que ela pareça gostar dele, o seu objetivo real é devorar o homem mesmo. Ao ser lambido, o Willen tem a incrível ideia de fazer um pudim para as crianças. Com um pudim em mãos, o cara consegue conquistar o coração de todas as crianças. No dia seguinte, uma das crianças acaba caindo de um penhasco. O Willen sai correndo para socorrê-la. Ao chegar nela, ele percebe que a garota que se acidentou não chora, nem mesmo aparenta sentir dor. Nesse momento, o protagonista da história percebe que as crianças desse lugar não ligam para as suas próprias vidas. Durante a noite, a Nigilato explica que as garotas desse depósito são fadas criadas para a batalha. Elas podem usar armas especiais que foram criadas pelos humanos. Obviamente, o objetivo delas é proteger as ilhas flutuantes das bestas que destruíram a superfície. Mas um dia se inicia e o protagonista percebe que as garotas mais velhas haviam saído. Depois de alguns dias, o protagonista é enviado para buscar as garotas no aeroporto. Todas estavam bastante cansadas, pois haviam batalhado contra monstros. Ao chegar em casa, Willen cuida pessoalmente da Shotley e fica esperando a garota acordar. Quando ela acorda, ela diz que vai se sacrificar para matar um monstro muito forte. Porém, antes de fazer isso, o seu sonho é receber um beijo. Então ela pede um beijo a Willen. O protagonista nega o beijo a ela e depois o cara aplica uma massagem para aliviar a tensão no corpo da garota. No grau essa massagem é boa, faria também. Para ajudar a Shotley, o Willen vai para a biblioteca no meio da noite procurar por informações que possam evitar a morte da garota. No dia seguinte, a Shotley fica arrependida e envergonhada pelo que ela fez com o protagonista. Depois da sua crise de vergonha, ela descobre que o Willen está dormindo com a Neprin na biblioteca. Ela fica com ciúmes e vai lá olhar. Tentando disfarçar, a garota pergunta o que eles estavam fazendo. E o Willen diz que eles estavam buscando uma forma de derrotar o inimigo sem que ela precisasse se sacrificar. Depois disso, o protagonista leva a garota para treinar. Para a surpresa dela, o humano em sua frente é mais habilidoso que uma fada feita para lutar. Após ensinar alguns truques à garota, Willen a derrota em batalha. Após derrotá-la, ele desmaia. Nesse momento, é revelado que Willen derrotou um deus e foi amaldiçoado nesse processo. Por isso, a sua força está limitada. Quando Willen acorda, a Nigilato pergunta o porquê do corpo dele está assim. Ele responde
responde que são apenas cicatrizes de guerra. Durante a noite, Aniquilato reúne todas as garotas e explica para elas quem é o Willen. Basicamente, ele foi encontrado por um grupo de coletores em um estado de maldição. Ela também explica que o Willen é o último humano vivo. Feito isso, todas saem correndo para interrogar o cara, mas Aniquilato aparece e coloca todas as meninas para dormir. Depois que as pequenas saem, as mais crescidinhas aparecem para conversar um pouco. Quando a Shotley iria se unir a eles, ela surta e sai voando. E isso tudo é porque ela não deseja morrer para derrotar o inimigo. Ela sempre pensou estar preparada para isso, nunca ligou para sua vida, mas depois de conhecer Willen, ela passou a sentir medo de entregar a sua vida. Durante a sua crise, ela encontra a nave do seu chefe. Um homem dá um conselho e isso faz ela se acalmar. Ao retornar para o depósito de armas, ela se encontra com Willen consertando sua espada. Depois de conversarem bastante, a garota pergunta se Willen faria um bolo caso ela sobrevivesse. O protagonista responde que não e manda ela virar um homem, tô brincando. É óbvio que ele promete fazer um bolinho pra ela. Assim, 2 semanas se passam e as fadas de combate ainda não retornaram da linha de frente. A fim de passar tempo, todos acabam assistindo filmes de largatos. Sinceramente, todos adoram ver o filme. Quando eles vão dar um passeio, eles ficam até conversando sobre a história, quão emocionante e envolvente ela foi. Porém, o Willen não gostou nada do filme. Enquanto levava uma garotinha chamada Tiat para ir ao médico, o Willen descobre que ela teve um sonho importante. Esse sonho significa que uma fada está pronta para ir ao campo de batalha. Após uma consulta com o médico, é revelado que a garota realmente está pronta para lutar na linha de frente, mesmo tendo apenas 3 anos de idade. Sei lá quantos anos ela tem. No dia seguinte, todos começam a fazer tumulto. O protagonista vai desesperado até um soldado e pergunta o que houve. Assim, ele escuta do homem que a batalha deu errado. Nesse momento, o Willen cai no chão e trava. Depois disso, as garotas aparecem e ele as abraça. Em um flashback, descobrimos o que aconteceu. Bom, durante a batalha, a Shotley derrotou um monstro bem forte. Depois disso, ela passou a ter alucinações por ter forçado demais os seus poderes. Um outro monstro acabou surgindo e, sem forças para lutar contra o inimigo, todos recuaram. Fora do flashback, todos conversam em uma sala de reuniões. Uma mulher chamada Fi aparece procurando o tal do largato. Ela o encontra e o pede um favor. Porém, o cara recusa e tenta passar esse dever para o Willen, mas ele também recusa. Depois de um tempo, a Shotley chega para o protagonista da história e diz que o ama. Depois disso, um oficial aparece e diz que um sábio deseja ver o Willen. O Willen se recusa. Daí o oficial vai lá e diz o nome do sábio. Quando ele ouve o nome do cara, ele fica surpreso, muda de ideia rapidamente e vai lá ver ele. Assim, todas as garotas voltam para casa e o Willen vai lá ver esse sábio. O tal do sábio se chama Suwong e ele é um humano amaldiçoado que agora é imortal. Junto com Willen, os dois relembram um pouco do passado e vão para outra ilha ver um certo alguém. Ao chegar lá, o mago mostra ao protagonista o deus que ele derrotou antes de ser amaldiçoado. Agora, esse deus tá só a farinha de trigo, a única coisa que restou foi sua cabeça. Durante a conversa, Willen percebe que o mago e o deus haviam criado as ilhas flutuantes para proteger as pessoas. Na época do Willen, essas coisas de ilha flutuante não existiam não. Uma coisa que o Suwong evitou explicar para o nosso herói foi como as bestas surgiram. A única coisa que ele disse foi que o seu objetivo é reconquistar a superfície da Terra. Daí, para fazer isso, o mago disse que criou as fadas descartáveis de combate. Ele diz que essas garotas, ao se lembrarem de suas antigas vidas, acabam ficando mais fortes, até elas se autodestruírem eliminando um inimigo. Ao ouvir isso, o Willen fica muito revoltado. O nosso herói começa a dar um sermão no seu antigo companheiro e se recusa a colaborar com seus planos de reconquista da superfície da Terra. Após ser informado que a Shotley estava doente, o Willen volta correndo para casa. Lá ele encontra a garota em coma. Durante o seu coma, a garota se encontra com a sua alma antiga. Após uma conversa, a Shotley consegue retornar ao mundo dos vivos. Ao acordar, ela abraça o Willen e chora. Assim, mais um dia se passa, a Shotley acorda e percebe que os seus cabelos estão ficando vermelhos. De início, ela tenta esconder, mas depois ela se acostuma. Enquanto isso, em um helicóptero, vemos 2 novas fadas de combate. O nome delas é bem difícil. Uma se chama Noth e a outra é Han. Greek, aquele cara que parece um Goblin, tava lá com elas, e as duas não queriam se dar bem com ele, mas o cara tem 254 de QI e com toda essa inteligência o cara dá comida para as fadas. Assim elas começam a se dar bem com ele. De volta aos personagens principais, a Aniquilato faz exames na Shotley. Assim ela descobre que a garota está com um corpo diferente. Parece que ela está se tornando outra pessoa e por conta disso ela não vai precisar lutar. O contrato que o Willen fez para trabalhar nesse local está prestes a acabar. Por isso as garotas estão planejando algo para ele não deixar esse lugar. Enquanto planejavam isso, o cara estava lá fazendo bolo para todo mundo. Quando ele leva um pedaço para a Shotley, a garota começa a desabafar com ele. Depois disso, ela começa a lidar com várias tarefas diárias. Para resolver de uma vez por todas o assunto da Shotley, o Willen arruma uma desculpa de que irá estudar o corpo dela. E ele foi obrigado a fazer isso, pois fadas de combate são armas. Caso elas apresentem um defeito que não tenham como arrumar, a arma será descartada. Depois de pensar nisso, Willen pede para o largatão reportar isso aos seus superiores. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. No fim, deu certo. No dia seguinte, o Willen se encontra com o seu superior. O oficial acima dele explica que ele irá mandá-lo em uma missão de resgate. Acontece que um grupo encontrou ruínas humanas com vários itens valiosos. No meio desses itens, o protagonista vê a informação de que uma espada que pode ajudar a Shotley foi encontrada. Depois de receber essa missão, ele vai dar um passeio com a Shotley. Nesse rolê, ele explica a missão que ele está prestes a participar e também conta a ela sobre a espada. A garota decide ir com ele
nessa missão, mesmo estando completamente bugada, e é nesse momento em que o futuro foi decidido. A garota vai até o chefe do William e pede autorização diretamente a ele. Ela consegue. Ao chegar no depósito de armas, o protagonista acaba virando à noite fazendo pesquisas acompanhado da Nephren. Assim o dia vira com ele pesquisando. Ao acordar, a Shotli volta a ter ciúmes do William e ela acredita que ele dormiu com a garotinha mesmo. Depois de um tempo, a Niglato tem uma conversa com o protagonista. Nessa conversa, ela revela que o respeita como homem. Ela também diz que as suas raças não são tão diferentes assim. Logo, ela poderia muito bem fazer filhos dele, poderia fazê-lo feliz. Porém, antes dos sentimentos dela, ela respeita os sentimentos da Shotli. Depois de ouvir isso, o William ativa o modo insensível e pede para que ambos fingirem que essa conversa nunca aconteceu. Do lado de fora, garotinhas acompanhavam estrelas cadentes. Todos se reúnem para ver esse evento natural. Daí uma garotinha retardada vai lá e decide fazer uma coisa de criança retardada. O que ela faz? Ela acaba subindo numa madeira fina e acaba caindo. Ao ver essa cena, o William se prepara para salvá-la, mas a Shotli ativa suas asas e acaba salvando a garota antes dele. O William fica muito bolado ao ver isso e começa a chorar. Por conta da condição atual da garota, ela não pode ficar usando seu poder. Se ela fizer isso, a qualquer momento ela pode morrer ou entrar em coma novamente. Ao ser repreendida pelo William, a garota responde ele falando que o corpo dele é o mais ferrado entre todos que estão nesse depósito. Assim o cara fala: nossa, se tu nunca calou um homem, esse foi o momento que tu acabou de calar, parabéns. A garota complementa falando que tá tudo bem, dá jogo, tô bem, pô, confia, tranquilo, favorável. Depois de falar isso tudo, durante um banho, o cabelo da garota começa a ficar ainda mais vermelho. Assustada, a garota sai correndo em direção à floresta. Sua amiga, com a orelhinha de gato, vai atrás dela. Lá, a orelhinha de gato verifica se está tudo bem com a Shotli, se ela tá viva e favorável. Após confirmar isso, a orelha de gato revela que ela já não é ela mesma. Porém, ela finge ainda ser a garotinha com orelha de gato que todos conhecem. Eu sei que isso é difícil de entender, mas é o seguinte: ao usarem demais os seus poderes, essas garotas acabam se transformando em suas versões originais, antigas. Todas elas têm uma alma antiga. E isso está acontecendo com a Shotli, por isso o cabelo dela tá mudando de cor. A garota de cabelo azul que tá ficando vermelho fica surpresa com isso, e no fim as duas resolvem guardar segredo sobre isso. Assim, mais dias se passam e finalmente chega o dia de resgatar as coisas da civilização humana. Chegando no local, alguns figurantes são socorridos e as fadas principais se encontram com as figurantes. Até mesmo William conhece as duas novas fadas de combate. Para ajudá-las a se recuperarem dos efeitos de usarem demais os seus poderes, o protagonista leva as duas para dentro da nave e realiza aquela massagem. Apesar de gostarem muito da massagem, as duas novas garotas evitam um pouco o William por ele ser um humano. Enquanto isso, a Shotli dá aquela limpada na nave, faz amizade com todos os soldados. Ao olhar a cidade, o William se relembra um pouco do seu passado. Depois, ele volta para a nave. Lá, ele começa a procurar pela espada que pode ajudar a Shotli com seus problemas mentais. Enquanto o William faz isso, a Shotli está viajando em uns flashbacks de sua vida passada. Ao acordar, ela faz uma comidinha gostosa que todo mundo come e fica feliz. Todos elogiam a comida e dizem para o William se casar logo com a garota. Após ouvir isso, o cara se irrita e volta a procurar pela espada. Dessa vez, ele vai encontrar. Tá no meio do depósito, tá escondida ali, ela existe, tá no meio de tudo. Aquelas duas fadas figurantes decidem ajudá-lo na procura. Depois de um tempo, a Shotli vai lá levar um lanche para o nosso herói e lá ela vê que o homem finalmente achou a espada. As figurantes, ao ver que o William é bastante experiente com essas espadas, elas resolvem deixar suas espadas com ele ali para ele dar uma olhada. E ao analisar a espada de uma das figurantes, ele descobre qual espada uma das garotas estavam usando. Essa é a famosa Kingslayer e o seu poder só serve para matar humanos. Com isso, o William chega à conclusão de que as bestas que destruíram a humanidade na verdade são humanos. Ao descobrir isso, ele fica desesperado. A Shotli vai lá e dá um abração apertado no cara. Nesse momento, o nosso herói vai lá e pede ela em casamento. No dia seguinte, ambos saem para explorar a cidade, porém vários monstros começam a aparecer. Para deixar tudo ainda mais triste, um terremoto de proporção gigantesca faz com que o chão abaixo dos seus pés se desfaça. Lá embaixo, eles caem em um local que já foi explorado. Assim, eles apertam W e seguem em frente. Do nada, a Shotli se lembra de mais coisas da sua vida passada. Assim, ela ativa suas asas e sai voando. Um pouco mais à frente, ela encontra uma coisa presa dentro de um bloco de gelo gigante. Ao chegar perto, seu cabelo fica completamente vermelho e dentro do bloco de gelo havia uma criança. Ao ver isso, a garota se lembra do seu passado, da sua morte, ela perde a consciência e fica em coma. Em suas memórias antigas, é revelado que os deuses tentaram destruir os seres humanos, pois os humanos estavam tentando destruir o mundo. No fim, os deuses fracassaram, pois um único humano derrotou o deus mais bravo de todos sozinho. Quem será que foi esse humano, né? Enquanto isso, do lado de fora, todos estavam caindo na porrada contra os monstros. William leva a garota de volta para a nave, fica muito bolado com toda a situação, e quando um monstro aparece na nave para atacá-lo, ele aproveita a oportunidade para descontar a sua raiva. Assim, ele derrota vários monstros, salva pessoas e acaba ficando gravemente ferido. Não só ele, mas todos vão morrendo aos poucos. A nave sobe voo, mas ela já estava infestada de monstros. Com isso, a nave começa a perder o controle. William dá o seu máximo para manter as pessoas vivas, porém as garotinhas desse anime já não ligam tanto para a própria vida, né? Já parte tudo pra morte. Essa aí mesmo, soltou a mão do cara e já foi caindo. A bicha pesa 10 kg e soltou a mão do cara, achando que ia ajudar em alguma coisa. O William não aceita isso de maneira alguma e acaba pulando da nave para abraçar a garota. Simbora.
vai morrer, morre nós dois juntos. No fim, a Shotli, no meio dos seus bloqueios mentais, aceita todas as versões que estavam ali se misturando dentro do seu corpo, fica cheio dos poderzinhos, assim ela salva o William de uma morte por queda, a outra garota também. Vários monstros aparecem para atacá-las, os monstros perfuram o corpo da garota e ela continua lutando, vai lutando. Após derrotar todos os monstros, ela se dirige até o William e diz aquelas palavras bonitas. No fim, parece que a garota se sacrificou pelo bem de todos que queriam salvá-la. Não se sabe o que aconteceu com o protagonista e um bebê nasceu no final. Talvez isso seja uma indicação de uma possível continuação, será? Talvez esse bebê seja a garota e ela renasceu de novo? Pode recobrar as memórias dela, talvez, de novo?